O Brasil perdeu 2 pontos e caiu 10 posições no índice de percepção da corrupção em 2023. É o que aponta dados da entidade Transparência Internacional, divulgados nesta terça-feira. Segundo o relatório, o país alcançou 36 pontos e ficou na 104ª colocação entre os 180 países avaliados, o que representa um desempenho ruim e coloca a nação abaixo da média global, de 43 pontos. Além disso, o Brasil também está abaixo da média regional para as Américas e da média dos BRICS. O resultado de 2023 é o segundo pior desde 2012. Em 2018 e 2019, durante o governo Michel Temer, o Brasil teve o seu pior desempenho, com 35 pontos. Eu quero começar essa rodada com a Mônica Rosenberg, que é uma especialista nessa questão de combate à corrupção, tem obras escritas inclusive a respeito disso. E aí, Mônica, eu queria que você fizesse um panorama geral, explicando primeiro o que é esse índice, essa entidade, para que serve essa avaliação, como ela é recebida no mundo todo, para a gente entender um plano de fundo sobre esse debate de percepção da corrupção. Mônica Rosenberg. Muito bem, boa tarde a todo mundo. Vamos falar desse assunto que levanta tantas emoções. Esse índice é um índice anual que é publicado pela Transparência Internacional, que é a única ONG mundial que controla e monitora os índices de corrupção no mundo. Então, assim, o que a Greenpeace é para o meio ambiente, a Transparência Internacional é para a corrupção no mundo. E aí, gente, é muito difícil medir corrupção, né? A Transparência Internacional é muito corajosa de ter esse índice, porque a corrupção é um crime invisível. A gente não fica sabendo quando dá certo, nós só sabemos das corrupções que deram errado. Então, como que a gente faz para medir um nível de corrupção? É medida a percepção, percebam o nome, índice de percepção. Não está medindo quanto desviou, quanto foi perdido. O que está sendo medido é a percepção das pessoas de cada país sobre como é a corrupção no seu país. São feitos centenas de milhares de questionários, desde empresários, academia, jornalistas, todo mundo responde a este questionário e aí é dada uma nota de 0 a 100 e nós estamos no 36 aí, que é muito baixo, e aí é feito um ranking de países. Muito interessante esse ranking porque você consegue ver os países que estão no topo do ranking, portanto tem pouca corrupção, como funcionam esses países, como é a economia desses países, Dinamarca, Suécia, os países que nós chamamos de mais desenvolvidos, tem menos pobreza. E você olha lá embaixo, quem está na rabeira desse ranking, vamos analisar o que está acontecendo nesses países, mais pobreza, mais impunidade, o que acontece quando um país está no topo do ranking e o que acontece quando está lá embaixo. E por que esse ranking nos ajuda? O quanto um país se mexe, ou seja, você pode ter ficado no mesmo lugar, mas todos os outros países estão melhorando, significa que no mundo inteiro está tendo algum tipo de avanço que o seu país não percebeu. No caso do Brasil, nós estamos caindo, mas o mundo inteiro também está retrocedendo. É um fenômeno mundial, a corrupção está se tornando uma questão que a gente estava falando aqui que já nem é mais pauta. Então é importante olhar, importante perceber a posição do Brasil e importante entender que como a nossa curva é de queda há muitos anos, a última vez que a gente teve uma melhora decente foi quando estava na época da Lava Jato, como a curva é de queda, significa que a percepção do brasileiro é de que não vai melhorar, nós não temos parâmetro, nós não temos ferramentas, nós não temos disposição para fazer as mudanças necessárias para reduzir a corrupção. Lembrando que não dá para acabar com ela, dá para reduzir. Felipe Monteiro, meu amigo, a gente teve no Brasil uma questão, depois da Lava Jato e dos escândalos de corrupção envolvendo a Petrobras, um aumento do conceito e uma valorização da ideia de governança, né? As empresas começaram a tratar isso com mais seriedade, de que a gente precisa prevenir a corrupção, criar mecanismos, barreiras que impeçam o aumento de corrupção. E isso vem fazendo coro a um movimento mundial, né? De ESG, inclusive, né? Que é o compromisso com o social, com o meio ambiente e com a governança também. Em algum momento você acha que a gente falhou? Você acha que a gente caiu no descrédito, deixou isso de lado em algum momento, a ponto de os outros países continuarem nessa toada e o Brasil cair no ranking de percepção da corrupção? Koba, eu tenho uma opinião um pouco diferente, né, quando se trata de corrupção e combate à corrupção. Combate à corrupção, né, todo mundo é a favor, acabar com a corrupção ou diminuir a corrupção, já que a corrupção é algo endêmico e nunca vai acabar, todo mundo é a favor.
Eu acho que essa bandeira é uma não bandeira. É a mesma coisa eu falar que sou a favor da educação de qualidade. Todo mundo é a favor da educação de qualidade, todo mundo é a favor de saúde de qualidade. E quando eu leio essa bandeira de combate à corrupção, na minha opinião, vai na mesma linha, não é? Eu não acho, Koba, que o Brasil seja um país mais corrupto do que todos os países dos BRICS. Eu não acho que o Brasil seja mais corrupto do que os países da Europa, incluindo a França. Eu não acho que o Brasil é mais corrupto do que os Estados Unidos. Pelo contrário, o nível de corrupção do Brasil, ele é parecido com todos os países do mundo, né? A corrupção está aí no mundo todo. A corrupção faz parte da sociedade humana, infelizmente. Claro que nós temos que ter mecanismos para atenuar e reduzir a corrupção, não é? Mas a pauta uníssona que pautou o debate no Brasil, muito porque veio da classe urbana, né, do Brasil, das grandes capitais, de combate à corrupção por si só, na minha opinião, é uma pauta vazia. Quando eu faço esse discurso, eu não estou falando que eu sou a favor da corrupção, pelo contrário. Eu estou colocando aqui claramente que não dá para você se colocar com uma bandeira uníssona de combate à corrupção. E aí tem um marco, né, no Brasil, Koba, que foi a Lava Jato, né? A Lava Jato foi um movimento, na minha opinião, o primeiro movimento do Brasil contra a oligarquia política e jurídica do Brasil, que depois de alguns anos, tendo em vista determinadas questões, né, que envolviam a Lava Jato, teve uma resposta, uma reação da oligarquia jurídica e política do Brasil, que acabou abafando a Lava Jato. E ao invés de a gente discutir procedimentos e formas de melhorar o combate à corrupção, forma de melhorar a Polícia Federal, forma de melhorar o Ministério Público Federal e as questões de investigação em processo contra a corrupção, o que a gente fez? A gente acabou com a Lava Jato, que não deixou quase nenhum legado, sendo bem otimista, né? Na minha opinião, não deixou legado algum a Lava Jato, né? Então, ou seja, esse indicador aqui que a Mônica bem colocou, bem descreveu ele, né, que fala de percepção, né, que ouviu empresários, especialistas do Brasil sobre o assunto, né, na minha opinião também é um indicador que tem determinadas críticas a ele, né, a percepção de corrupção, né? Então, eu acho meio vago isso, né? Então, assim, para a gente resolver e atenuar a corrupção, eu volto a falar, nós temos que ter educação de qualidade, temos que ter desenvolvimento econômico no Brasil efetivo, industrialização no Brasil, temos que ter pessoas, temos que ter um sistema político muito melhor e muito mais responsivo do que o sistema político atual, que apenas corrobora e reproduz a corrupção institucional que permeia o Brasil. Então é por aí, Koba, que eu acho. Leandro Ferreira, a Mônica bem explicou que o índice não é de corrupção propriamente dito, é de percepção da corrupção. Ou seja, às vezes um país muito corrupto tem baixa percepção, às vezes um país que quando tem um fato de corrupção é logo percebido. Então, há uma diferença muito grande, né, no índice de corrupção e de percepção da corrupção. Você acredita que no Brasil a gente chegou num status de como posso dizer, pessoas conformadas, de brasileiros conformados com o estado permanente de corrupção, a ponto de não se preocuparem em perceber ou não a corrupção, a ponto de se convencerem de que o Estado é de impunidade, portanto, tanto faz perceber ou não a corrupção vai existir, é um problema que está aí há décadas em todos os governos, entra governo, sai governo, e a gente tem essa máxima que está no imaginário popular de que política é coisa de corrupto. Você acha que tem sentido essa ideia da distância entre o brasileiro e a política com uma barreira no meio chamada corrupção? Pelo contrário, Koba, eu acho que a gente está aqui num ambiente em que a política é bem-vinda, né? Então nós não podemos confundir política com corrupção e vice-versa, né? Nós temos a Mônica, já foi candidata, eu tenho uma vida política, outros comentaristas aqui da Jovem Pan também, né? O que nós precisamos é analisar cada uma dessas metodologias e saber onde dá para melhorar, não é? Nós temos, por exemplo, essas metodologias que ranqueiam países que são bastante polêmicas também, né? O PP falou aqui sobre a questão de percepção. E uma das perguntas é, quem percebe? Quem é ouvido nesse índice, por exemplo? Eu sei que empresários, no caso da Transparência Internacional, têm um peso bastante relevante. O que a gente fica se perguntando é se essa percepção de empresários é a respeito da corrupção ou a respeito do governo como um todo. Então, eu acho que tem questões desse tipo. Além disso, a gente vê no índice da Transparência Internacional a Arábia Saudita, digamos, numa posição muito melhor que a do Brasil. Bom, eu não sei se as pessoas têm direito a uma percepção na Arábia Saudita que seja livre, efetivamente. Cuba também tá.
Exato. Falta de transparência. Exatamente. Então, assim, as pessoas têm o direito de perceber diferente nesses países? Acho que não. E acho que no Brasil também as pessoas percebem livremente, mas quem são esses que percebem? Por outro lado, eu acho que a gente tem tido avanços importantes, né? Eu entendo que a criação da Controladoria Geral da União foi um passo decisivo. A gente tem as operações da Polícia Federal acontecendo já há muitos anos, inclusive em parceria com a Lava Jato, né? Tendo a sua relevância. E acho que o Brasil está no caminho certo para avançar no caminho da transparência, no caminho a transparência ativa que permite um nível a mais de entendimento dos gastos públicos, por exemplo, quando torna mais acessíveis os dados e não apenas O que é transparência ativa? A transparência ativa é o seguinte: se você tem uma base de dados postada sobre gastos públicos, por exemplo, em PDF, fica muito difícil você fazer um pente fino naqueles dados. Se você tem isso num dado que pode ser bem analisado e bem elaborado numa programação de Power BI, de cruzamento de dados, fica muito mais fácil. Então a gente tem que avançar nessa direção. E acho que nesse sentido, um índice como esse da Transparência Internacional captura muito pouco esse tipo de avanço, até porque essas pessoas que estão contribuindo para a percepção talvez não conheçam o suficiente de como isso tem avançado no Brasil. Meu amigo Diego Tavares, por que o brasileiro percebe pouco a corrupção? Não, acho que o brasileiro não percebe pouco não, Koba. Primeiramente, uma boa tarde a você, boa tarde, Pepe, boa tarde, Leandro, Mônica, toda a nossa audiência aqui do Linha de Frente. Os meus colegas aqui falaram muito sobre a questão da percepção da corrupção, que é o que trata esse índice, mas esse ranking do qual o Brasil caiu 10 posições, ele trouxe um relatório com fundamentos objetivos. Eu li o relatório e lá cita a independência do judiciário ameaçada, o uso massivo de emendas parlamentares para a conquista de base junto ao Poder Legislativo, o loteamento de cargos em empresas estatais. Embora o ranking trate, sim, seja nomeado como um ranking que traz a percepção da corrupção, todos esses dados são objetivos e não me parecem injustos. Aliás, me parecem até muito razoável. De fato, é só aqui no Brasil que nós normalizamos praticamente 25% do déficit público ser utilizado para pagamento de emenda parlamentar, inclusive comprometendo a efetividade das obras do PAC, por exemplo. O PAC vai faltar dinheiro para o PAC para que nós tenhamos os congressistas recebendo dinheiro público para fazer campinho ali na sua base eleitoral. É só aqui no Brasil que nós mantemos empresas estatais ineficientes, que dão prejuízo ano após ano, só para brigar ali aliados políticos. Então, eu acho que isso de fato impacta na percepção da corrupção, sim. E você que está em casa, olha pro passado recente e faça uma pergunta: qual foi a última vez que você viu um corrupto sendo preso, sendo processado? Desde a Operação Lava Jato, como o PP colocou muito bem aqui, que eu também concordo, PP, não deixou um grande legado, teve de fato, assim como aconteceu na Itália, recebeu uma resposta muito contundente da classe política, da classe judiciária. Enfim, se pergunte aí, qual foi a última vez que você viu uma notícia de um corrupto sendo preso? Eu, sinceramente, não me lembro. Semana passada, 18 prefeitos da região sul foram presos. A nível federal. Isso aí não está, porque isso não está na competência, não está na competência da cúpula dos 18 prefeitos foram presos na região da Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, semana passada. Nós vamos ver qual... E pessoas sendo presas a todo momento, Diego. Pessoas, agora, uma coisa gente, prisão não é medida de eficiência de combate à corrupção, não é o número de pessoas presas que a gente tem que discutir. Sim. Agora, vocês estão falando que não tem legado de Lava Jato, esse índice, há muitos anos que ele existe. Hoje nós estamos aqui na Jovem Pan discutindo o índice de percepção da corrupção, porque hoje o brasileiro está preocupado com a corrupção. O brasileiro está perdendo o sono com o nível de corrupção, apesar de não acreditar mais que dá para reverter, porque houve a Lava Jato. É o legado da Lava Jato, no mínimo. E um ponto interessante que eu acho, que toda a argumentação do Diego falou que tem critério objetivo. O nome do índice é Índice de Percepção, algo subjetivo, da corrupção. Claramente é subjetivo, e o Diego quer ver objetividade na situação. Mas o índice, peraí. Tem uma questão, quer defender ele? Pode defender. Eu quero te fazer uma pergunta. Pode defender ele. Ele está reativo já no comecinho do programa. Calma. Não, eu só ia fazer uma pergunta para a mesa, inclusive para a Mônica, que é estudiosa desse índice. Aí você vai tirar minha palavra de novo. Não, calma. Você vai ser o primeiro. Calma. Eu só quero que a Mônica contribua para a gente, que é um índice de um elemento subjetivo que é a percepção, mas que tem base de dados
tem, como chama, aqueles números que geram esse resultado final, é isso? Os questionários são extremamente complexos, são extremamente profundos. E se ele está dizendo que o que ele está medindo é percepção, é importante saber se as pessoas sentem que há corrupção. O Palumbo esteve aqui falando de percepção de segurança. No caso da percepção da corrupção, isso também tem a ver com a relação do cidadão com o Estado. Se a pessoa já teve algum pedido de propina, se a pessoa tem a noção de que ela vai ter dificuldade de alcançar algo que é um direito, que ela não vai conseguir realizar por causa da corrupção, isso é importante. Isso impacta a vida do cidadão. A corrupção, ela mata. Então, é nesse sentido... A base de dados é feita com critérios objetivos. A base de dados é absolutamente objetiva. Felipe, para concluir. Não, ele já até pediu o que eu ia falar, porque eu estava pensando aqui, raciocinando e... Ele ia falar do PAC. Eu nem lembro agora o que eu ia falar. Eu sei que é o seguinte, o Diego colocou algumas coisas como se fosse uma realidade do Brasil. Emenda parlamentar tem no mundo todo. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem tal de earmarks, que é igual a emenda parlamentar. Não, não é igual. É exatamente igual a emenda parlamentar. É exatamente, claro que a forma de transparência da earmarks nos Estados Unidos é muito maior do que no Brasil. E ao invés de discutir formas de dar transparência à emenda parlamentar no Brasil, que é um instrumento importante de formulação de políticas públicas conjunta entre o Executivo e o Legislativo, a gente demoniza a emenda parlamentar, né? É bom lembrar que tem bases, por exemplo, de parlamentares, né, que está longe da União Federal, que só recebe recursos pequenos para comprar ambulância, fazer reforma em escola, graças à proximidade que tem o parlamentar daquela região com a União Federal, que consegue mandar recursos para lá. Sim, mas então, a emenda parlamentar por si só não é o problema é o processo. Nos Estados Unidos tem earmarks. Então, quando o Diego fala, por exemplo, um dos problemas, por exemplo, do Brasil, da corrupção no Brasil, seriam a tais das emendas parlamentares, é bom lembrar que isso tem no mundo todo, Dieguinho. Não, nos Estados Unidos o sistema eleitoral é distrital. Então, a proximidade entre o candidato, o eleito, o mandatário e o seu distrito, e, portanto, ele tem o earmark porque ele traz o recurso para a região dele. Mas igual. Não, no Brasil... Pega o dinheiro por lá, no Brasil não há critério técnico. O cara do distrito está usando critérios técnicos para trazer as emendas. No Brasil não há critério técnico e a emenda é utilizada para a reeleição. A emenda não tem mais critério técnico. Nós não sabemos para onde ela está indo e ela é usada para a reeleição. E aí nós estamos fortalecendo um centrão fisiológico que realimenta um sistema onde o eleito não representa nem o distrito, nem o interesse do cidadão, ele representa o seu próprio interesse e ele usa a emenda para fortalecer eleitoralmente o seu curral. Mônica, com todo respeito, não teve critério no governo Bolsonaro. Né? Não, a gente sabe que eram as emendas fantasmas, o orçamento secreto. Isso era muito diferente do que o PP está falando, que é a emenda parlamentar levada lá para as bases. A construção do campinho de futebol, Diego, é algo que a população espera do seu político. E mais do que a obra estruturante do PAC? Se aquilo tiver respeitando critérios técnicos, tem sim que defender. Não respeitou no orçamento secreto. Aquela história de emenda PIX e tal. E continua não respeitando. Hoje é o orçamento secreto 2.0. Hoje é o orçamento ultra secreto. Qualquer pessoa que já trabalhou com emenda parlamentar nesse país sabe que tem que entrar lá, que tem que colocar certidão, que tem que colocar projeto executivo, que tem que colocar tudo isso. Tem critério, sim. A questão é que no orçamento secreto criou-se uma cultura de não responder esses critérios técnicos, elevar os valores que são enviados para os municípios de forma não transparente e agora o Congresso manteve esses valores incorporados à sua cota. Esse é o problema do valor atualmente das emendas parlamentares, mas tem critério técnico sim, checado pela União para que cada um possa receber emenda parlamentar. Felipe Monteiro. Não, já falei o que eu tinha que falar. E assim, a earmarks, Mônica, desculpa, é exatamente o mesmo instrumento da emenda parlamentar no Brasil. Tudo bem que ela tem um critério que eu acho muito interessante, que para o parlamentar dos Estados Unidos fazer o uso da emenda parlamentar, ele tem que comprovar, por critérios objetivos, que aquilo não tem relação nenhuma com gerar voto para si mesmo. É uma coisa interessante, por exemplo, que poderia ter no Brasil. Mas esse é o X da questão. Mas a emenda parlamentar por si só não é um problema. Não, a emenda parlamentar por si só não é um problema. Bom. O problema é o uso que é feito no Brasil. Eu fui candidata, eu me lembro de chegar em cidades onde me diziam: eu gosto muito dessa pauta, eu gostei de você, mas eu vou votar no Zezinho porque ele traz dinheiro para a nossa cidade. E o que acontece? A cidade vizinha, então, não tem alguém que traz dinheiro para aquela cidade, então ela não está representada. O deputado virou um despachante cujo objetivo é trazer dinheiro para a cidade. Então, isso subverte o sistema. O problema é o uso errado que nós fazemos no Brasil, porque é um uso eleitoreiro. É isso que
que precisa acabar. Não, tem uso eleitoreiro, tem uso bom. Outro dado que eu queria saber também é a proporção em relação ao orçamento americano do volume de emendas. É o que eu falei aqui, nós temos hoje um volume de emendas programado para esse ano de 25% do que é o nosso déficit que se busca zerar. E com todos os problemas estruturais de um país subdesenvolvido como é o Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, que o PP está querendo fazer aqui essa equivalência. Agora, dizer que emenda parlamentar não tem nada a ver com corrupção, desculpa, PP, isso aí é mundo da fantasia. Mas é que... Basta você dinheiro, pesquisar. tem corrupção. Tem dinheiro, tem corrupção. Pesquise aí quantos escândalos de corrupção não estão atrelados ao repasse de emendas. Teve cidade no Brasil há poucos anos que recebeu o volume de emenda para fazer extração de dente e nos relatórios repassados ao MPF se constatou que extraíram mais dentes do que poderiam ter todos os cidadãos da cidade juntos. Orçamento secreto. É um absurdo. Era orçamento secreto. secreto. E eu não estou poupando, não estou falando... A questão das emendas Diego, não é invenção do atual governo, não é invenção do governo anterior. É um problema endêmico. Para de pegar um erro, um equívoco, um crime e tentar justificar um instituto. Eu não sou contra as emendas, PP. Está errado. Eu dou razão para você na premissa de que emenda é uma forma de se democratizar o orçamento público, mas para isso nós temos emendas impositivas que são iguais para todos. O que nós não podemos é o candidato da oposição receber só emenda opositiva e o candidato da base receber um volume astronômico para fazer justamente o que a Mônica narrou aqui. Mas ficar quem mais recebeu dinheiro para prefeitura. Agora é o seguinte, essa sua tese cai por água, quando você pega quem recebeu mais emendas, o PL foi o que mais recebeu emendas. Claro que não. Vê aí, faz a pesquisa. Gente, só uma então coisa. Faz a pesquisa e depois discute comigo, porque de fato é o que aconteceu. Mas tem um detalhe, acabar com a Tem nada a ver emenda... com a base, tem nada a ver com a base. A gente pode acabar Mônica, para com concluir. Vai lá. Podemos acabar com a emenda parlamentar, isso não vai resolver o problema da corrupção no Brasil. A emenda parlamentar é uma pequena coisa. Então, assim, isso é igual a gente ficar discutindo aqui que acabar com a CID vai resolver o problema da segurança pública. A emenda está muito longe de ser o único problema, ela é um elemento. Nós temos uma questão de impunidade, o Brasil é o país da impunidade. Nós estamos vendo aí a reversão de várias condenações que nós sabemos que não são... as pessoas não estão comprovando a sua inocência, estão apenas revertendo as condenações por questões formais processuais. E isso cria a percepção de corrupção, isso cria a percepção de que não importa, o crime compensa no Brasil. Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que mexer, nos mecanismos de certeza de punição, e aí não é dobrar a pena, tá, gente? É ter certeza que se você pratica um crime, você será preso, investimento em educação, investimento em políticas públicas que fortaleçam a cidadania, fazer as pessoas entenderem o que é você ser um cidadão e trabalhar uma mudança cultural. O problema da corrupção no Brasil, ela é cultural. E é por isso que eu quero fazer o jabá do meu livro, que está de graça na internet. O nome do livro é Somos Todos Corruptos, que é a percepção individual de cada pessoa de que cada um tem que fazer alguma coisa contra a corrupção. Você que está nos assistindo em casa tem um papel para reduzir a corrupção. O combate à corrupção não depende só da polícia, não depende só do COAF, não depende só dos políticos. Ele é no dia a dia de cada cidadão brasileiro. E isso é onde nós vamos fazer mudança. Se a gente tem a noção de que não vai mudar nada, a corrupção não foi pauta da eleição, ninguém falava, ninguém trouxe propostas durante a eleição do que fazer para reduzir a corrupção. Essa é a mudança que a gente tem que fazer.